Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 49, o último do livro. O título: O cristianismo acaba refinada máfia. 1. É a altura de concluirmos este nosso testemunho sobre Jesus e a sua revolução antropológica teológica contra o mítico Jesus Cristo, do judeu-cristianismo de Pedro, Tiago e Paulo. E este nosso testemunho é verdadeiro porque, ao contrário dos 12, Pedro é o chefe, somos irmãs gêmeas de Jesus. 2. Com a definitiva separação do judaísmo, as comunidades ou igrejas do cristianismo, igrejas cristãs, necessitam de encontrar uma fundamentação de peso para a sua mentira institucional, completamente desmascarada pelos 4 evangelhos em 5 volumes, escritos pelas comunidades clandestinas prosseguidoras de Jesus. 3. Na impossibilidade de destruírem os 4 evangelhos escritos na clandestinidade, a testemunharem Jesus e a sua revolução antropológica teológica, o bispo de Roma, Papa Estevão I, anos 254-257, olhado já como chefe-mor das várias igrejas locais do cristianismo espalhadas pela cidade, congemina um golpe de mestre. 4. Mestre de perfídia, temos de acrescentar. Estevão é um aristocrata romano da famosa família Júlia, temida e respeitada pelos imperadores Valeriano e Galeno, e designado pelo seu imediato antecessor, o Papa Lúcio, quando já no seu leito de morte. Pela primeira vez, este aristocrata romano recorre ao Evangelho de Mateus. 5. Não ao Evangelho de Mateus original, mas ao Evangelho manipulado e interpretado pelo cristianismo do mítico Cristo davídico de Pedro e Paulo, sem dúvida o grande vencedor de Jesus e da sua revolução antropológica teológica. Com ele, até o nome histórico Jesus desaparece para dar lugar ao mítico Jesus Cristo. 6. O aristocrata romano, Papa Estevão, é o primeiro a defender a primazia do bispo de Roma sobre os demais bispos das múltiplas igrejas do cristianismo espalhadas por outras cidades do Império. Falo com base numa frase inserida posteriormente no Evangelho de Mateus, como dita por Jesus a Pedro, o chefe do grupo dos 12. 7. Porém, a frase em causa está ausente nos mais antigos manuscritos do Evangelho de Mateus e ainda hoje não figura em nenhum dos outros evangelhos, a começar pelo de Marcos. De resto, está em flagrante contradição com o contexto antes e depois. Mesmo assim, nunca mais deixa de ser citada por cada bispo de Roma. 8. Eila
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, e disso nós somos testemunhas. Jesus, entre meados do ano 28 e abril do ano 30, quando é traído e negado por todo o grupo dos 12, com Pedro a abrir e Judas a fechar, nunca pronuncia a palavra igreja. Só reino, reinado de Deus Criador, Abba Mãe. 9. Só o judeu-cristianismo, fundado por Pedro e Tiago e difundido especialmente por Paulo entre os judeus da diáspora, fala de igreja ou assembleia. E de um tipo de assembleia cada vez mais hierarquizada, numa reprodução dos modelos vigentes entre o judaísmo e o Império Romano, com seus chefes, gestores, empresários. 10. A frase abusivamente interpolada no Evangelho de Mateus não provém de Jesus, mas do cristianismo e do seu mítico Jesus Cristo de Pedro, Tiago e Paulo. Para cúmulo, é invocada por um aristocrata romano da influente e temida família romana Júlia, feito bispo de Roma e sedento de poder absoluto sobre as demais igrejas. 11. Como se vê, tudo isto só diz bem como o mítico Cristo davídico e o seu Deus ídolo, imaginado e projetado pelos respectivos sacerdotes como o omnipotente, o omnisciente e o omnipresente. Nada com Jesus. É até a antítese de Jesus e da sua revolução antropológica teológica. A perversão das perversões. 12. Quando finalmente Constantino, anos 312-337, é imperador, já está tudo preparado para ele poder fazer do mítico Cristo davídico e do cristianismo a religião oficial e única do Império Romano. Ele próprio, Koinos Episcopos, o bispo dos bispos, Papa. Como tal, convoca o Concílio de Niceia, onde tudo é doutrinalmente consumado. 13. Em consequência, Pedro, o traidor e o negador de Jesus e da sua revolução antropológica teológica, tem sido visto como o primeiro chefe da Igreja do cristianismo romano. E os outros 11, traidores e negadores de Jesus, como Pedro, como os primeiros chefes de igrejas locais, todas subordinadas à derroba. 14. De Constantino até ao século XXI, o cristianismo acaba refinada máfia, com toda a gente a falar de Cristo, Jesus Cristo, de São Pedro e de São Paulo, do Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo, de bispos, sucessores dos 12 apóstolos, e ninguém prossegue Jesus. Pelo contrário, envergonham-se dele e perseguem-no. Envergonham-se dele e perseguem-no.
é o fim do capítulo 49 e de todo o Evangelho, que tem um título que eu vou dizer completo, a concluir. Assim, Evangelho de Jesus, o camponês artesão de Nazaré, o filho de Maria, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena, aqui apresentado sob a singela forma de livro dos Provérbios. Esta é a capa e esta a contracapa, da responsabilidade do editor ou da editora Edion Editores. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E quem tiver corpos disponíveis para praticar Jesus e o seu projeto político maiútico, que é o de Deus Criador Abba-Mãe de todos os povos, pois que o pratique. Estou sempre convosco, porque vos amo.